Oi, gente, boa noite! Quinta-feira super especial. Acho que quinta-feira tem sido muito especial sempre, que sempre tem convidados super especiais para o Hora H Talks comigo, Márcia Giacomossi. E hoje eu trouxe um convidado que foi prefeito por 2 vezes em São João Batista, também foi candidato a deputado, tem uma trajetória muito grande na política aqui em toda a região. Mas eu quero saber também do Daniel, né? A vida, a família, os negócios e essa participação ativa em todo o estado de Santa Catarina, como ele teve nesses últimos anos. Então, boa noite, Daniel. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra poder estar aqui conversando com a Márcia, que é uma empreendedora. A Márcia, há muito tempo, né, Márcia? Muitas pessoas se inspiram no talento, na vontade, na determinação, na resiliência da Márcia. E agora, estamos começando esse podcast. Eu um pouco ansioso ainda, um pouco preocupado, porque eu não sei o que vai vir pela frente aqui. Mas tu és ótimo, né? Já te coloquei várias vezes em mais lençóis aí, tu sempre se sai muito bem, né? Tentamos sair bem. Detalhe é que é Daniel Gato, né? Que eu chamo Daniel Gato, tá, gente? E muita gente fala isso pra mim por conta da Márcia. Né? Antes tinha os apelidos de Bel, agora tu tá, não, é Daniel Gato. Só que o tempo tá passando, né? Eu quero ver se esse apelido vai continuar também, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai pegando ruguinha, né? Verdade, né? E é tão engraçado que quando eles te veem por aí, um dia minha amiga encontrou você e sua família lá no shopping balneário, ela mandou para mim, encontrei o Daniel Gato. Aquele legal. Que tu fala, aquele Daniel Gato. Legal, Daniel, primeiro que eu queria perguntar para ti, saber, onde tu encontra tanta energia para acordar tão cedo, andar tanto, né, que nem nos últimos tempos aí no estádio inteiro, e a energia chega tarde, acordar cedo, porque todo mundo faz a mesma pergunta para mim. Então, tu tens esse perfil também, né? E muitas pessoas têm também, né? Principalmente as mulheres, eu admiro muito as mulheres porque elas têm, além de toda a atividade profissional que elas têm, elas ainda têm o 3º, 4º turno em casa, né? Que é casa, filho, marido, comida, almoço, às vezes animais, janta, né? O animal ainda de estimação, enfim. Então, mas eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu nunca fui uma pessoa parada, eu sempre fui muito agitado. Né? Talvez por isso eu até tomo um remedinho ali para diminuir a minha ansiedade, porque eu sou muito pilhado, né? E eu sempre digo que quem acorda cedo, o dia rende muito mais, né? E a gente tem os compromissos da gente, então já virou hábito da minha vida acordar cedo, dormir tarde, dormir Faz pouco. Atividade física? Eu fazia, mas por conta dessa minha intensidade da eleição aí, dos compromissos, acabei parando. E aí ganhei uns quilinhos. E também. você gosta de academia? Eu gosto. Me faz bem. Que legal encontrar alguém que gosta. Solta toda a energia, serotonina, né? Eu faço libera, bastante. Mas assim, eu vou só na força do ódio. Não, eu até gostava de fazer. Só que o difícil é arrumar o tempo para isso, né? Porque como a gente sai de casa 6, tempo a gente tem, é a prioridade, né? Mas só se eu fosse para academia às 5 horas da manhã. Né? Daí é judiar demais também, né? Eu vou às 5h30. Parabéns. É punk. Eu conheço uma outra pessoa também que ia às 5 horas da manhã para academia, o pastor Paulo César. Que era pastor aqui em São João Batista, tá lá em Araranguá, e ele também. Conheço ele. Todos os dias, 5 horas, ele vai pra academia. Começa às 5h30 que abre aqui em São João, né? Então, esse horário. Hoje foi um dia ainda. Mas, assim, não que eu gosto, não. Eu penso, assim, é na minha saúde e para viver melhor, né? Faz bem. E que eu quero... Pra mente, principalmente... Às vezes as pessoas fazem academia pro corpo. Isso. Mas a atividade física, ela faz bem pra mente. Pra mente, né? Exatamente. Porque tu, como eu falei, libera serotonina, tu fica mais leve, tu fica mais... Tu bota aquela tua raiva toda naquele peso, né? Bem assim. Mais uma atividade que gosta de fazer fora do trabalho. Não, por isso que eu tava falando, né? Por minha agenda, pela minha agenda ser muito louca, né? Eu não tenho uma rotina, né? Tem dia, por exemplo, que eu acordo em São João Batista, meio-dia eu já tô lá em Araranguá, né? Às 4, 5 horas da tarde já tô lá em Lages, chego em casa meia-noite, principalmente agora na época da eleição. Então acabou ficando nos últimos anos, aí um ano aí, a gente acabou não conseguindo ter uma rotina, né? Mas quando eu fazia academia eu também corria, né? Fazia uma corridinha, não muito também, não sou também exagerado, né? Mas é sempre bom, né? A gente mantém, pelo menos, como eu falei, mantém a cabeça boa, né? Leve, né? O Daniel foi prefeito 2 mandatos aqui em São João Batista, né? Na cidade. E foi prefeito, quantos anos você tinha? Era bem novo. Eu tinha 32 anos quando eu me elegia. E agora, de 10 anos depois, Nossa. né?
O que o Daniel mudaria? O que Meu o Daniel... Deus, eu mudaria tanta coisa, Márcia. Aham. Porque assim, a gente lá atrás, né, a gente era muito imaturo, né? Nós ganhamos a eleição numa confusão, né, na eleição, né? Que o candidato a prefeito não assumiu, não podia ser candidato, eu virei candidato a prefeito. E acabei herdando dele todos os compromissos, né? Os compromissos com as pessoas, os compromissos políticos, até as inimizades, né? Eu acabei comprando dele as inimizades, que hoje jamais eu faria, né? Mas isso faz parte também do ser humano, né? A gente tem todo momento da vida da gente. Por isso que quando a gente vê aí pessoas jovens em cargos importantes, a gente tem que também ver se essa pessoa jovem, ela chegou ali do nada ou ela tem uma história de vida que lhe dá maturidade, experiência, capacidade de entendimento, né? E eu, apesar de estar na política desde pequenininho com meu pai, eu fui prefeito sem ter sido vereador, sem ter sido, não ter nenhum mandato. Fui secretário de saúde por 7 meses, né? Mas tinha formação em direito, tinha o meu negócio. Então, eu tinha um pouco de experiência. Uma base já um pouco, mas era né? um pouco imaturo, né? Hoje a gente vê que hoje a gente está mais maduro, né? Eu até te sugeri um dia, né, de dar cursos, porque eu falo assim, para dar cursos, quem já tem experiência é muito mais fácil, né? Porque hoje no mercado tudo é curso, tudo curso online. Eu já até tinha te sugerido, né, falado sobre isso, porque a gente vê muita gente dando curso sem ter a experiência naquele negócio, só baseado no que leu, ou muitas vezes por ser um negócio rentável. E vou dizer para vocês, ser prefeito de uma cidade é como se tu fizer um mestrado e um doutorado. Que legal. Porque tu enfrenta todos os tipos de situações, tu tem que ter uma capacidade de resposta rápida, tem que ser com qualidade, tem que ser financeiramente possível, legalmente possível, que agrade a maioria da população, que não desagrade muitas pessoas, porque além de tu querer fazer o certo, tu tens que também pensar na questão política. Então é muito difícil, isso tem que ter uma habilidade muito grande, né? Por isso que a gente percebe, às vezes, alguns gestores que se perdem, né? Fala uma coisa de manhã, fala outra coisa à tarde, mudam rapidamente a opinião, a equipe está sempre instável, nunca tem, a estabilidade não faz parte da administração. Então isso tudo gera um desconforto, não apenas para a administração, mas também para a sociedade. Então a experiência, o comprometimento faz toda a diferença, sim. Isso se chama inteligência emocional. E além da inteligência emocional que tem que ter, eu acho que o mais difícil deve ser para, né, lidar com as pessoas, né? Com os cargos, que tem efetivo, tem os comissionados. Os interesses, né? Os É igual uma empresa que hoje a maioria das empresas falam que a maior dor é as contratações, né? E creio que nesse cargo também não é diferente. Assim, né? como eu falei, a gente procura se fazer o melhor, né? Mas, claro, eu tive escolhas erradas, eu errei em alguns momentos, né? Só que a gente sempre procura fazer o melhor, né? E o mais difícil é justamente tu montar essa equipe, é tu escolher as pessoas corretas. Porque, primeiro, tem vários fatores. Primeiro a pessoa estar disponível para ir trabalhar no setor público. O setor público, diferente que todo mundo imagina, é claro que tem as exceções, mas diferente do que todo mundo imagina, não é um lugar de gente que ganha bem e trabalha pouco. Muito pelo contrário. A remuneração não é tão boa e trabalha muito, mas só que as pessoas não vê, né? E como eu falei antes no início da nossa fala, da nossa conversa, quando eu virei prefeito, eu herdei um passivo muito grande. E aí eu demorei um ano e pouco para me liberar e para me livrar desse passivo. Isso tudo deu um desgaste muito grande para mim, né? A gente comprou briga que se mantém até hoje porque eu não concordava em dar uma secretaria, um cargo importante para uma pessoa desqualificada. Até hoje tem pessoa que me critica porque isso vai perguntar para ela, tá, mas por que tu critica o Daniel? Ela não sabe responder. É porque eu não dei o cargo para ela, não dei a secretaria para ela. Então, é muito difícil, sabe? Mas faz parte do setor público. Diferente da nossa empresa, que a gente contrata e demite a hora que a gente quiser. Né? Quando você abriu o Feirão do Pé, tem quantos anos? 20, Faz 20 né? anos. Fez 20 anos, 20 né? anos. Tinha que idade? Eu tinha 22 anos, fazia faculdade de Direito. Márcia, minha história, é porque as pessoas me veem, né? Porque eu sou filho de médico, acho que eu nunca trabalhei na minha vida e ganhei tudo de mão beijada, né? Desde pequenininho, eu sempre gostei da política e sempre procurei ser independente. Então, você gostou pelo pai ou porque já gostava mesmo? Assim, é
é a tua profissão também. Chega um determinado momento da tua vida que tu entende que te direciona para uma área. Quando eu vi meu pai prefeito, eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, eu já acompanhava ele nas casas. Ele ia fazer uma visita, seja médica ou de política, eu ia com ele. Meus amigos me chamavam, vou jogar futebol. Não vou jogar futebol, vou sair com meu pai. E eu ia com meu pai e aquilo ali me fazia bem, eu gostava e sempre foi assim. Aí, questão partidária, eu que ajudava meu pai a montar o partido, a organizar a filiação, a fazer reunião, eu que ia atrás das pessoas e comecei a me envolver e ver que era aquilo ali que eu gostava. Vocação, não adianta, é vocação. Só que eu sempre soube que a política não dá futuro para ninguém, financeiramente. As pessoas se enganam também quem acha que a política deixa as pessoas ricas. Não existe isso, né? A política, ela é um meio pelo qual tu tem um poder, tu tem um momento em que tu decide, tu define as situações. Mas quem pensa em política, questão financeira, é uma ilusão, isso não existe, né? Mas eu queria ter minha independência financeira. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu já era estagiário em Tijucas, no INSS. Eu já era bolsista, estagiário, né, lá em Tijucas. Depois, você é da primeira turma, né, da Univale de Direito? Eu sou da primeira turma da Univale de Direito de Tijucas. E aí, logo em seguida, vim estagiar aqui com a promotora de São João Batista, a doutora André Speck, na promotoria. E aí, meu irmão, Rafael, começou a vender sapato, fazendo feira de verão e feiras pelo Brasil. E aí, eu, querendo ter a minha independência financeira, eu um dia falei com o Rafael disse, quer dizer, vamos junto comigo. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando com ele, eu fazia faculdade, né, e final de semana e final de ano, nós vendíamos sapato, eu e ele, e a então esposa dele, a Silvia, na época. E aí a gente começou a ganhar um dinheirinho, aonde eu abri a minha loja, há 20 anos atrás, e tive experiência, né, então essas vendas que eu fazia com ele, essas feiras que eu fazia com ele, 3 anos, me deu experiência e dinheiro para eu montar minha loja. Então, até hoje, né, a gente vive da nossa loja. E a política é um chamado, a política eu nunca trabalhei. Eu sempre... Faço com amor, né? Faço com amor. Faço com amor. A gente vê pelas pessoas, né, pelo carinho que as pessoas têm. Porque eu tenho o meu jeito, o Daniel tem o dele, né? E às vezes as pessoas nos imitam, né? Às vezes alguém printa, alguém lá para mim e manda assim, tá te imitando. Mas cada um tem a sua essência. Todo mundo tem uma vocação, todo mundo tem a sua essência. A gente precisa copiar do outro, né? Mas tu tens a tua essência, que é o teu jeito, é a tua forma de falar, de abordar as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou muito conectada também, amo estar com pessoas. Dá para ver também nítido em ti que tu gosta de estar no meio das pessoas. Às vezes as pessoas até confundem, né, Márcia? Porque eu sou carinhoso, eu sou de tocar e sou de abraçar. Então, eu cheguei aqui, eu já te dou um abraço, te dou um beijo no rosto. Eu sou assim. E eu faço isso com quem eu conheço e com quem eu não conheço também. É uma forma carinhosa que eu tenho. E às vezes eu nem me toco, que eu estou abraçando, beijando, né? E as pessoas maldosamente já levam para o outro lado, né? Mas eu sempre digo, né, para Jaqueline, né? Eu prefiro que as pessoas me julguem de uma forma negativa do que eu mudar quem eu sou, porque senão eu não saberia chegar aqui de longe, opa, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu não sei fazer Nem isso. Nem eu, né? Porque eu também chego abraçando e beijando, e é a mesma coisa, né? Já é o meu jeito, de onde eu chego. Ontem à tarde, eu fui palestrar lá eu lembrei de ti, porque tu trabalhou muito com o sistema social, né? E tem muitas ONGs, então tu deve ter conhecido muitas nesse estado inteiro, né? E aí tem uma ONG lá que é Araxás. E achei muito legal o trabalho delas ali. Eu lembrei, né? Eu disse, mais um que a assistência social deve ter um viés ali junto. E estava lá com as mulheres, então já é de mim chegar e beijar e abraçar. Até teve um dia, Márcia, isso faz bastante tempo já. Eu, acostumado a beijar, abraçar todo mundo, né? Na minha loja já era assim. Quando eu trabalhava na minha loja, quando eu atendia na loja, ficava no caixa, eu ia atender o cliente, ia dar um suporte para a vendedora, eu já era assim. Eu já chegava no cliente, já cumprimentava, já abraçava, já, né, fazia amizade, né? E um dia eu estava em Florianópolis, estava eu e a Jaqueline e as crianças, nós fomos levar a minha pequena no médico, e aí eu fui no posto de gasolina pedir uma informação do consultório. E a menina foi tão assim simpática e foi tão prestativa, né? Ela saiu de trás do balcão, ela foi lá fora, ela mostrou qual era o prédio que eu tinha que entrar, qual era a ruazinha que eu podia estacionar. Enfim, deu um monte de dica legal para mim ali. Quando eu fui agradecer ela, eu abracei ela, né? Eu abracei agradecendo, né? Aí quando eu entrei dentro do carro, a Jaqueline assim, tu conheces ela? Aí eu disse, não,
não conheço. Ela está aí, já fosse abraçando ela? Aí eu disse, olha, eu nem... Aí eu até fiquei estranha, ou seja, quem tá com ciúme, né? Aí eu assim, tá, ficasse com ciúme? Ela assim, não, eu não. Mas se o namorado ou o marido dela tá ali perto. Mas a gente faz tão natural que acaba até Aí eu disse, esquecendo, olha, né? Jaqueline, eu abracei sem maldade nenhuma, sem nada, né? Mas ela foi tão prestativa e tal. E é isso mesmo, né? A gente é... E tem gente que o que ela fez, aquilo que ela é mais do que é pago para fazer, como se fala, né? Mas só que é difícil encontrar pessoas assim. É difícil hoje, Muito nos dias de hoje. muito. Eu fui semana passada quinta lá em Brusque, num comércio. E aí esse comércio eu gosto de ir sempre com besteira. Só besteira. E a menina foi tão atenciosa, tão querida, tão fofa. E o senhorzinho do estacionamento onde eu botei pago, ele também me prestou uma sombra. Sem me conhecer, sem nada. Chuva. Daí eu disse, vou na chuva? Aí não levei sombra, nem tenho sombra. Onde eu vou já fica. Aí, sem me conhecer, ele me deu uma sombrinha. Aí eu comprei 2 caixas de bis. Passei a comprinha e peguei e disse, esse é pra ti, porque tu é muito querida. Meu Deus, ela mandou mensagem pra mim depois, que eu dei um cartãozinho. Eu ganhei meu dia com isso. Não foi pelo bis, mas pela atenção que tu me desse. Aquela frase, né? Gentileza gera gentileza, né? Isso é a coisa mais rica que existe, né? Aí, porque não custa nada. Né? Voltei, o senhorzinho estava no almoço já. Aí eu disse, eu trouxe pro senhor, obrigada por ter me prestado a sombra. Ele ficou tão feliz, e assim... E essa é uma energia boa, né? Que a gente sempre vai... A gente dá energia e recebe energia. Por isso que a gente recebe tanto carinho. Acabei de ganhar uma cesta agora do meu aniversário. Acabei de ganhar hoje ainda. Isso aí mesmo. Porque a gente faz com o coração. Isso. E é claro, né? E tem gente que não consegue fazer. Aí tem gente que é artificial, né? Exatamente. Tem gente que tenta fazer, mas as pessoas percebem que não é natural. Por isso é que eu digo assim, não adianta querer imitar pessoas, né? Tem que ser o que é. Tem que ser o que a pessoa é. Faz do jeito dela, da maneira dela, mas de dentro dela. Não, eu vou... Agora, por exemplo, olhar pro Daniel, uma inspiração, por exemplo, acorda cedo, sai tarde, anda aqui. Pô, é inspiração, né? O cara trabalha pra caramba. É legal tu ter uma inspiração. Mas tu não tem esse perfil, não uma adianta. cópia. Exatamente. Perfil, não adianta. E qual foi, assim, nesses 8 anos de mandato, foi praticamente 8 anos, né? Assim, o maior aprendizado de todos da cidade. Pessoalmente, foi que a gente não tem que comprar briga de terceiro, né? Show. Então... A briga de terceiro, não é tua. Socializar a briga nunca é bom. Até hoje, a gente paga um preço por isso. Eu tenho uma promessa com a Jaqueline e com meus pais, de nunca mais brigar com ninguém por causa de política, né? E eu tenho mantido até hoje isso. Apanhei um monte agora no final da eleição, na última semana, mas não vou polemizar, não vou responder, farei aquilo que a justiça determina, mas eu não vou ir pro bate-boca, né? Mas o aprendizado que a gente tem é de que, realmente... A política, Márcia, eu sei que as pessoas elas não gostam muito de política, né? A política ela tem uma imagem muito negativa na sociedade, mas a política ela é importante, tá? Ela é muito importante porque as decisões de uma sociedade passam pela política. Então, tudo aquilo que tu demora 30, 40, 50 anos para construir dentro da política, em 2 anos, em 1 ano, em uma canetada, tu destrói tudo. Então, eu sempre digo que todos deveriam participar da política, né? Mas quando eu falo da política, é desse ambiente positivo, não da politicagem, né? Para que todos pudessem entender a importância que tem a política. Se todos soubessem a importância que tem, não teria voto nulo, não teria voto branco e não teria abstenção. Todos iam para a urna. Nem venda, né? Nem venda. Todos iriam para a urna escolher o melhor. Né? Porque tem pessoas boas. Né? Não é porque o cara é meu adversário que ele não é bom. Naquele momento a gente disputa espaço. Né? Eu falo de mim, ele fala dele, a gente dá uma pegadinha ali na campanha, dá uma caneladazinha, mas a pessoa, ninguém é tão ruim que não possa ser um bom político, né? Então eu respeito muito, e isso eu aprendi na política também, a respeitar as pessoas, respeitar as opiniões divergentes. E essa paixão por São João Batista? Imagina. Porque você mora aqui, é natural daqui, não pretende morar em outro município. Não, de forma alguma. Fica em São João Batista. Fica em São João Batista. Eu tenho um carinho enorme por São João Batista, e o fato de eu ter sido prefeito de São João me deu uma intimidade muito grande com a nossa cidade, né? Então, assim, eu conheço a São João Batista inteira, conheço a cultura da cidade, conheço os problemas da cidade e conheço as pessoas da cidade, né? As pessoas que são formadores de opinião, enfim. E eu, por ter ido em 200 e poucos municípios nessa minha eleição, eu conheci outros municípios maravilhosos, lindos, municípios realmente encantadores. Conheci municípios, Márcia, muito pobres, municípios que têm uma vulnerabilidade muito grande para as crianças, para os idosos,
para as mulheres, né? Municípios que não têm, várias famílias que não têm banheiro para usar, casa para morar, enfim, né? Dificuldades de todos os tipos. E eu continuo dizendo que nós vivemos num paraíso, né? A nossa cidade, a nossa região é fantástica. Quando você era prefeito, eu palestrei em mais de 70 municípios já do estado. E eu falava isso para ti, né? Cada município que eu ia, eu ligava para ti, cara, como nós somos ricos em São João Batista. Tanto estou trazendo uma médica do Rio de Janeiro, que ela vai fazer uma palestra dia 4 de novembro aqui. Ela vai ficar 4 dias aqui em São João Batista comigo. E ontem ela botou no nosso grupo, que são todos os educadores sexuais do Brasil. Gente, eu estou indo para o estado mais lindo do Brasil, segundo a Márcia, que eu moro no Rio, e o Rio continua lindo. Mas eu quero ir para a cidade que eu falo que mais goza no estado de Santa Catarina, que é São João Batista. Sou obrigada a ir para essa cidade dela, de tanto que ela fala. E quando eu trago essas pessoas de outros estados, como já velhos inúmeros, tem um palestrante de Fortaleza, que é o Marcos Feita, que hoje ele é renomadíssimo. Ele veio, todos eles se encantam pela cultura, pelo acolhimento, que é uma cidade realmente, acho que até acolhedora foi você que lançou, né? Cidade que acolhe, realmente acolhedora. E outra coisa, a gente vive no paraíso, gente. Vive num paraíso. Não, nós temos tudo aqui, né? E se não tem na cidade, em meia hora, 40 minutos, nós estamos em Balneário. 1 hora estamos em Florianópolis. 25 minutos em Brusque. Nós vivemos no centro, né? Uma região que tem tudo. Nós temos aeroporto em 1 hora de viagem. Nós temos portos a 1 hora de viagem. Nós temos shoppings em todos os cantos da nossa região. Poxa, nós temos tudo, oportunidade de emprego. Mas eu digo até a própria infraestrutura da cidade, né? Fala, né? Todos, assim, quando eu vim, eu sempre ligava para ti, né? Nossa, eu fui lá em tal município, não, como eu amo São João Batista. Como tem tudo, porque assim, agora que você viajou o estado inteiro, conheceu a realidade de diversos municípios, né? De perto ali, de falar que não tem banheiro, infraestrutura, um monte de coisas. Alguns eu já conhecia, porque às vezes eu tô com mulheres que estão lá no CRAS, né, de instituições, e elas contam, assim, a dificuldade, né? Eu disse, nossa, eu moro no paraíso, isso está na nossa cidade. Moramos. Moramos no paraíso. E aqui, assim, ó, essas campanhas que é feito aí, né? É aqui dentro de São João que vai tudo acontecendo, um abraça o outro, né? E faz as campanhas. Então, eu sou muito grata também, né? Eu vim para cá com 6 anos de idade para Ribanceira do Sul. E eu amo, eu também uso a minha bandeira onde eu estou. Fui para o Rio Grande do Sul palestrar lá em Caxias. Gente, eu moro na melhor cidade do estado de Santa Catarina. E é verdadeiro isso. E é verdadeiro, né? Tivesse um prêmio de prefeito empreendedor. Foi. Ganhamos esse prêmio. Até foi uma situação bem difícil que nós tivemos naquele momento. Porque, por isso que a gente fala que o líder ele tem que dar o exemplo, né? Ele tem que estar... Não é só mandar virar as costas e deixar acontecer. Tu tem que estar presente, né? Quando nós trouxemos o Cidade Empreendedora para São João Batista, a nossa ideia não era ganhar o prêmio empreendedor. A nossa ideia era gerar oportunidades para a cidade. Seja na área da educação, compras públicas, transparência, em todas as áreas, né? Desenvolvimento econômico, social, enfim. E quando nós implantamos o Cidade Empreendedora, tinha um programa JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E aí, no JEP, tinha uma opção de nós implantarmos o JEP na grade curricular da educação do nosso município. Quando foi, na época a secretária foi implantar, os professores não quiseram. Porque nós já temos muita atribuição, não cabe a nós fazer isso, não precisa disso, tal. E houve meio que uma resistência. E aí quem me trabalha sabe que o não para mim não existe, né? O não nós já temos. Nós temos que buscar o sim, dentro do financeiro e dentro da legalidade. Buscar o sim. O não já existe. Aí eu disse, mas por que não quer? Por causa disso. Então, marca a reunião com elas que eu vou lá. Aí eu fui e expliquei a importância do JEP para São João Batista, para as crianças. Nós somos um polo calçadista, mas tenho certeza que nenhum pai quer que o seu filho trabalhe todos os dias no chão da fábrica. Todo pai quer que o seu filho cresça na carreira. Pode até começar na fábrica, mas quer que suba. Faça uma faculdade, pegue uma gerência, pegue uma diretoria, seja autônomo, empreenda, enfim. Só que como é que a gente vai fazer isso se a gente não incentiva? E aí criamos, dentro do JEP, então os professores entenderam a importância e fizemos um contraturno para as crianças também com o jovem aprendiz, com o jovem talento, que trouxemos o Senai, com a expertise do Senai, para fazer isso. E aí nós transformamos a vida de vários jovens em empreendedores. E isso deu um resultado tão bom que
disputamos o prêmio estadual, vencemos o prêmio estadual Prefeito Empreendedor e fomos disputar o prêmio nacional e ficamos como finalista, não vencemos o prêmio nacional, mas fomos finalistas. Então, não foi o prefeito Daniel que ganhou, foram aquelas dezenas e centenas de crianças jovens que tiveram a oportunidade. E os professores depois entenderam a importância. Então, depois a gente viu que valeu a pena. O não seria não. E nós fomos buscar o sim. E deu certo, então a gente fica muito feliz. O Daniel é incansável, né? Tá sempre buscando. O Daniel daqui pra frente agora. Nossa, Márcia, eu tenho tantos planos pra minha vida, mas eu tenho uma coisa e tu também tem isso, né, Márcia? Por isso que a gente tem uma sintonia muito boa também. Eu acredito muito em Deus e eu sempre, aonde eu fui, eu sempre falava do propósito de Deus na vida da gente. Não é à toa que a gente se conheceu. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. Não é à toa que eu virei candidato a deputado. Não é à toa que eu virei prefeito. Tudo tem um propósito de Deus. Deus sabe tudo o que faz na hora certa, né? No tempo dele. E eu sempre dizia na minha caminhada que eu percebia que eu tinha muita chance de ganhar a eleição para deputado. Porque a gente percebia isso, o clima, né? Onde a gente ia, as pessoas voluntariamente declarando apoio, tal. E realmente nós iríamos pegar a 4ª vaga, porque a gente sempre falou em 4 vagas no partido. Só que a deputada Paulinha todo mundo falava que ela fazia 100 mil votos. Se ela faz os 100 mil votos, nós entrávamos pela 4ª vaga. Só que ela diminuiu a votação dela. Aliás, todo mundo diminuiu e nós não conseguimos pegar. Tinha um número muito grande também, muito grande de candidatos, enfim. Mas daí me perguntaram depois assim, tá, Daniel, tá chateado? Eu disse, não, tô feliz da vida. Tá, mas perder essa eleição? Sim, eu perdi. Mas será que não foi um livramento que Deus me concedeu também nesse momento? Porque se eu sempre falei que é na vontade de Deus, no tempo de Deus, eu seria até hipócrita se eu reclamasse agora. Exatamente. Então, se não deu, é porque não era para dar, por algum motivo, né? E aí, Daniel, mas o que tu vai fazer? Respondendo a tua pergunta. Muita gente faz essa pergunta. Eu disse, não sei. Eu disse, não sei. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo aquilo que eu gosto. Claro, agora eu vou ajudar a Jaqueline na loja, mas eu percebo que eu não tenho mais espaço na loja, né? A Jaqueline dominou a loja, ela cuida de tudo, né? E alguma atividade eu vou fazer, seja na área do direito ou na área pública, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu estarei vivo, né? Na política, porque eu gosto da política, como eu falei, né? A política é um ambiente que para mim é bom, eu gosto, me faz bem, eu me sinto útil. Mas eu vou esperar os dias passarem. Tem muita coisa para acontecer. Pode ser que eu assuma ainda a vaga de deputado, porque eu sou o primeiro suplente. Pode ser que eu vá para o governo do estado. Pode ser que eu não vá para a política. Pode ser que eu faça outra coisa na atividade privada. Enfim, Deus sabe o que vai fazer. O que eu estou fazendo, o que é? Cooperando para que dê tudo certo. O que é cooperando? Estou trabalhando. Estou vivo, estou feliz, com a mente boa, saudável, coração leve, esperando as oportunidades que Deus encaminhar para a gente. Com certeza. Eu sempre falo que é aquele lá de cima, né? E de tudo a gente tem que tirar os aprendizados, né? Das coisas que não dão certo, são aprendizados, né? Também, eu participei agora do Sebrae Desafio, representando a cidade. Eu fui a que saí no primeiro episódio. E foi outro aprendizado. As amizades que eu fiz lá, o conhecimento. Deixa eu te contar de aprendizado, rapidinho. Tem um município, que eu não vou citar aqui o nome, até porque eu gosto dessa pessoa, eu não vou expô-la. Mas ela, gratuitamente, espontaneamente, ela mandava WhatsApp para mim, essa pessoa. Conta comigo, eu quero te ajudar aqui. Vou arrumar bastante voto para ti. Gostei de ti quando fosse secretário. Tu me inspira, tem que ser assim mesmo, tu defende a política da assistência social, E a gente foi conversando pelo WhatsApp, e no final ela assim, me manda um material, tal, eu quero o teu santinho. E aí pegamos o carro, né? O pessoal foi lá e levou o material para ela, tal. Sabe assim, uma pessoa assim que, tipo, poxa, que bom, né? Que bom, né? Aí quando abriu a urna, eu tive a curiosidade de ver quantos votos eu fiz lá naquela cidade, né? 0. Nenhum. Não dela. Eu acho que ela errou. Eu acho que ela foi votar, ela errou. Então, assim, nem tudo que parece né? É verdade. Mas a gente lidar com pessoas, né?
E realmente, né? É lidar com pessoas, né? De experiência. Então, assim, né? ó, poxa. Mas te trouxe uma bagagem bem grande isso tudo agora, né? Claro, Isso tudo quanto tempo tava aí viajando? Não, na verdade, eu tô 10 anos na política, né, Márcia? Tô desde 2012. E da Duda Maria. Não parei até hoje, né? Agora que eu digo que eu tô de férias, né? A Jaqueline me deu férias, Nós fizemos 10 anos, dia 17 de setembro, a Duda Maria. Quando eu saí do supermercado, eu só queria um negócio que fosse proposto, né? Então eu tô muito ligada aos sociais. Meu Deus, eu tinha medo, pessoal, quando a Márcia, ela pegava o carro, com o microfone, o carro do som, quando eu via que ela tava na cidade, com o carro do som, eu me escondia. Porque a Márcia fazia cada pegadinha com cada um, né, Márcia? Mas ali tu já mostrava a tua veia empreendedora, né, Márcia? E aquele... Quando todo mundo reclamava da dificuldade, tu tava sendo diferente, né? Tu tava empreendendo diferente. Né? O maior marketing, o melhor que eu já tive foi aquele. Até, inclusive, a DVB uma vez veio até com V. Só que ele é cansativo, porque tu ficou muito tempo falando, sim, eu né? fiz na campanha algumas caminhadas. E eu ficava das 8 ao meio-dia. Então, bastante. E a parte boa é que eu ganhava muito presente, né? Bolsa, calçada, eu nunca precisei comprar. Porque a chave que me davam, passava chamando, né? E eu vi também ali outro aprendizado, a necessidade que as pessoas têm da nossa atenção. O chamar pelo nome, né? O carinho. Muita gente ficava bravo porque eu não chamava. Ela chama fulano. Um dia eu fui num lugar aqui em São João, a pessoa disse, chamava todo mundo lá perto, lá em casa não. Mas eu nem sabia quem era a pessoa que estava ali. O fato de eu conhecer todo mundo, mas eu não conheço todo mundo assim, né? E aí, alguns eu nem conhecia, então... E assim, era legal que eu recebia mensagens. Tinha fábrica que tinha uma plaquinha na frente já com os nomes para me anotar e depois chamar. Olha só, era muito legal. Né? Só me trouxe, assim, coisas boas, né? Foi aprendizado. Passava lá na frente e dizer, o Daniel Gato. Mas ela também falava assim, né, Márcia? Fulano, vai lá buscar a tua encomenda. A tua encomenda. Chegou a fantasia. E sabe que isso surgiu? Sabe como surgiu? Lembra do Edinho, que trabalhou no Banco do Brasil, o Ramos? Edinho Ramos, foi vereador. Então, quando eu comecei a fazer, e aí o Edinho, eu comecei a dizer que chegou fantasia para ele. Ele foi a maior motivação. Até um dia ele tá morando em São Paulo, e o sobrinho dele faz futebol, né? E ele veio ali na loja, disse, vou te dar um presente. Eu fiz uma sacola para ele dar um presente, porque eu ganhei muitos negócios através das brincadeiras que eu te usei. Falando que chegava a fantasia, um dia do bombeiro, um dia de uma coisa, e as pessoas comentavam muito, era banco, né? E riam dele e tudo, e aí aquilo se proliferou, né? Porque se tem uma coisa que pessoas também gostam, é da maldade, né? De ficar rindo do outro também, de ficar ali. Mas ali foi, né, naquele momento, um plus que tu teve, né? Que te deu essa bagagem até hoje, né? E eu sempre falei, né? Tu inspira e tu és uma pessoa que é o exemplo de empreendedorismo. Porque é com muita dificuldade, né, Márcia? É punk, com certeza. Tu abriu a loja numa crise mundial, uma crise financeira do Brasil. Que uma coisa que as pessoas falavam que cosmético era só para rico. Teve isso ainda. Porque o cosmético, em 2012, ele estava dando boom, porque o Brasil é o terceiro país que mais consome. E nós somos o país que mais consome no mundo cirurgia plástica, sabia? Nós estamos em número 1 no Brasil. Então, nós, naquela época, São João Batista... Tem um empresário aqui da cidade que quando ele viu aquela sala, ele disse, não vai dar certo essa loja aqui. Por ser grande, que eu já cheguei lá onde eu aluguei, grande, e ele disse, não vai dar certo. E cosmético, porque não tinha. Vocês vão fazer as pessoas criar hábito de cosmético, hábito de beleza. E hoje a gente tem um público até de homens. Meu Deus, e as minhas meninas, a Maria Clara de 9 anos, tá sempre lá se maquiando, organizando, fazendo, a Duda... Os meninos também, eles usam pomada no cabelo, eles já se cuidam. Então, a gente fez criar esse hábito, né, das pessoas. E eu também vejo, né, essa inspiração. Tipo, se eu olho lá para os teus stories, pô, o cara acorda cedo, corre, vai para lá e para cá. É isso que eu falo. Quando tu segue alguém, vê as coisas boas que a pessoa faz. Reclamar é fácil, né? Porque os bastidores, como tu dissesse... É difícil. Né? Nossa, ninguém vê agora, né? Tudo que tu falou, de tudo que você passou, né? Da faculdade, de curso, tudo. Imagina eu saía de São João, saía de São João às 7 horas da manhã, ia para Tijucas na faculdade. Voltava meio-dia, ficava na loja. 4 horas da tarde eu ia para Florianópolis. Fazia especialização, porque o sonho da minha mãe é que eu fosse juiz de direito. Eu queria que tu falasse sobre isso, que um dia tu falasse numa reunião para nós. Né? E aí voltava meia-noite. No outro dia, 7 horas da manhã. Então, assim, foi uma rotina de 2 anos intensa na minha vida. Mas aprendizado, né? A minha mãe, Márcia, por ela ter sofrido muito com meu pai na política, porque o meu pai foi prefeito numa época difícil, que a USAT tinha fechado. Ele foi 2 vezes? Foi uma vez só, na época não tinha reeleição. E aí a USAT tinha fechado, então a cidade estava... Foi Gilberto Inonga, né?
Foi Gilberto Inonga. Depois foi o Nongo, o prefeito, candidato do meu pai. Só teve dois prefeitos que elegeram o sucessor, né? O doutor Gilberto Inonga tem uma história de criança com eles. Que faziam nós andar nas carreatas, meu pai, que era politiqueiro. Na época tinha poeira, muito era isso, legal, né? Era muito legal. Só que a poeira, isso, né? aqui assim, isso, poeira, você andava para ver o olho. Aí a minha mãe, porque meu pai deixou de ser médico, e aí lá na minha casa a porta ficava sempre aberta, aí a mãe tinha que estar com o café sempre pronto na mesa. Então, assim, a minha mãe sofreu muito, né? E as dificuldades que tinha na época, né? E a minha mãe nunca queria que um filho fosse político. E ela via que eu tinha o sangue político, a vocação. Só que como eu estava fazendo faculdade de Direito, tinha aberto a loja, ela imaginou que eu jamais ia para a política. E aí um dia, quando ela viu que eu estava participando assim de reunião, tal, ajudando meu pai, aí ela, seu filho, tu é tão inteligente, tu és tão esperto, faz o concurso para juiz. Magistratura, tu tens a capacidade, tal. Disse, olha, mãe. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, né? Aí eu disse, eu vou dar esse presente para a mãe. Eu vou fazer isso. Aí fui lá, fiz Escola da Magistratura 2 anos, lá na subida do Morro da Lagoa da Conceição. Longe. Foi bem na época que botaram fogo nos cabos de energia elétrica da ponte, que estava a ponte interditada em Florianópolis. Nós tínhamos que dar uma volta para poder passar por lá, tal, enfim. E aí eu fiz. Terminei tudo, tal. Quando eu terminei, a loja já estava indo bem. Eu já estava mais convicto que era a política que eu queria. Só que a minha mãe, tadinha, né? Aí um dia eu peguei os diplomas da faculdade, da especialização, e levei lá para ela e disse, olha, mãe, até agora, até aqui, eu fiz o teu sonho. Agora eu vou fazer aquilo que eu gosto. Daí ela chorou e tal. Quando eu virei candidato a vice-prefeito em 2012, antes de eu virar candidato a prefeito, ela pegou o carro, nunca esqueço disso também, ela pegou o carro dela e foi lá na minha loja, chamou a Jaqueline, eu estava lá na loja, ela chamou a Jaqueline e disse para a Jaqueline assim, não deixa ele ir para a política. Porque ela tinha esse trauma, né? E eu entendo ela, não é fácil para a família do político, não é fácil. Eu lembro do teu pai dando entrevista na Clube, eu chorei tanto, ele todo orgulhoso, sim, falando, né? Foi tão lindo aquele... Imagina, né? Você até pedia a gravação, não sei se eles têm mais, né? Mas guardava, porque, gente, as palavras dele, quando eles entrevistaram ele, o orgulho, né, de o filho estar ali, eu até chorei bastante, assim, porque... Eu vi que, às vezes, a gente vê uma disputa de pais e filhos. O pai sempre querer ser melhor do que o filho, né? E no teu caso, o teu pai... acho que eles até chegaram a fazer a pergunta se tu tivesse um mandato melhor do que o dele. Eu acho que até teve essa pergunta também. E eu achei muito bonito aquilo ali, né? O pai estava ali, estava apoiando e querendo que tu fosse um prefeito melhor do que ele ainda, né? Não, até hoje ele fala, né? Ele assim, eu tenho que admitir. O Dani, ele me chama de Danielzinho, né? Às vezes, né? Ele disse, o Danielzinho, ele tem jeito para política, ele é bom. O doutor Gilberto, eu brinco muito com ele quando ele tem uma clínica ali do lado da loja. Se ele está passando, eu já caço ele, faço brincadeira com ele. Não vai gravar vídeo, ele já fala, né? Mas a experiência que ele também tem, a bagagem, acho que acredito que com 70% das mulheres de São João Batista... 8.000 partos e cesáreas. 8.000 pessoas nasceram por ele. Os filhos passaram aqui por ele. Que não, já legal, tem a geração, né? Ele já fez da mãe... Da avó, da mãe e da filha. Sim, né? Eu conheço. Né? Eu conheço pessoas que teve essa geração. Que lindo e que legal, né? Também deixando o legado, né? E que somos de nós, né, Daniel? Que tem talento, né, Márcia? É isso que eu falo. Todo mundo tem uma vocação. Não adianta. Tem aquele que é vocação artística. Tem um talento para música incrível. Eu já sou desafinado e não tenho talento. Né? Tem outros que têm de empreender, né? Meu pai na medicina. Meu pai é vocacionado para medicina. Meu pai, o menos importante para ele é o dinheiro. É verdade. Para ele é satisfazer, é resolver, é ajudar a pessoa. Então, cada um tem um talento, Deus capacita as pessoas. Deus capacita as pessoas. E o Daniel, hoje, né? Hoje, que mensagem deixa para as pessoas de tudo isso que tu aprendeu, essa bagagem toda? Porque tu tem muita coisa para compartilhar, para ensinar. Que mensagem tu deixa assim para as pessoas? A mensagem que eu deixo... deixo... Quem está iniciando, por exemplo, um jovem que está iniciando agora, ele está indeciso. Porque muitas vezes nós pais, eu também tenho uma menina, eu já falei para ela, eu não vou tomar decisão pela vida dela. Pelo que ela quer faculdade, mas sabe que os pais querem muito determinar. Isso. Filho de médico, por exemplo, é muito comum o pai querer que ele continue na carreira. Quando tu deixa um jovem, ele está ali no 2º grau formando, o que tu fala para ele? Eu vou usar aqui a fala que eu sempre falava dentro da prefeitura.
e na minha vida sempre, né? O não existe na nossa vida. Todos nós temos condições de tudo. Todos nós, aquilo que a gente quer, se a gente lutar, buscar e persistir, a gente alcança. Pode demorar para uns mais, para outros menos. Mas se tu quer ser médico, não tem outra receita. Te dedica, estuda mais, que tu vai ser médico. Ah, mas tu não quer ser médico, quer ser jogador de futebol? Treina. Não tem segredo, né? Então, o não existe. O não ele foi feito para que a gente buscasse o sim. Então, eu sempre usei isso na minha atividade. Tá, mas não dá porque isso? Tá, mas não dá por quê? Ah, mas não dá por causa disso? Tá, por causa disso. Mas não tem outro jeito para fazer? Ah, quando tu vê, demora um pouquinho mais, tu trabalha mais, tu gasta mais energia, mas tu tem o sim. Então, a mensagem que eu deixo é de que não aceite o não. O não serve para nós. Nós temos que buscar o sim, né? E ser grato, né? A gente tem que ser grato a tudo. O universo conspira a nosso favor quando a gente é grato. O universo que pode melhorar. Não é? E a gente está aqui exalando energia. Eu acredito muito nisso. Nós exalamos energia. Ela pode ser boa ou ruim. Quer ver tu fica perto de pessoas negativas, Márcia? Ah, eu tô ruim. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque eu tô doente. Ah, porque não vai dar certo. Isso fico. As não pessoas não conseguem ficar perto de mim. Não, elas não conseguem ficar perto de mim. Então a energia também ela é importante. A gente tem que botar isso na cabeça também. Olha, tá ruim agora? Tá ruim, mas vai ficar bom. Nunca vai ser ruim para sempre. Vai ter um momento que vai ficar bom. Quem que vai fazer ficar bom? Nós. Não é os outros que vão fazer para nós. É nós que vamos fazer para nós mesmos. Então, é fácil de falar? É difícil de colocar isso em prática? Claro que é. Por isso que não são todos empreendedores de sucesso, por isso que nem todos são médicos, nem todos são juízes, nem todos são prefeitos, nem todos são deputados, nem todos são governadores. Porque é difícil, mas a caminhada é igual para todo mundo. Tem que persistir, tem que ser resiliente. Né? Meu Deus, quantos não eu recebi na minha vida? Quantas dificuldades, quantas vezes disseram para mim assim, Daniel, acorda, para, não vais conseguir. Então, quantas vezes, né? Não, tudo bem, o não eu já tenho, agora vamos tentar buscar o sim, então. E se hoje uma mulher, um homem, fez 20 anos, eu quero ser político, o que tu diria para ele? Por exemplo, se eu não quero isso, eu não quero, não faz parte de mim, mas vamos supor, eu agora quero entrar para a política, o que tu diria? Primeiro, se ela tem vocação. Se ela não tem vocação, não entra. Vai não fazer mal para ela, falando. vai fazer mal para ela e vai fazer mal para as pessoas. Então, tem gente que quer a todo custo, ao poder, a ser, quero provar que eu sou. Não adianta. Vai ser ruim para essa pessoa e vai ser ruim para as pessoas que essa pessoa daqui a pouco representar. Então, a política ela é uma atividade que tu tem que ter vocação. É igual um talento de um artista. Né? Se me der o violão aqui agora, eu vou fazer 2, 3 notas, mas não vai ser uma música. Agora, tu pega um artista, ele tira uma música só de ouvido, né? Ele fica ali e tal, ele vai pegando. Quando tu vem em 10 minutos, ele tirou a música. Então, é o talento. E a política é um talento também, Márcia. A tua atividade é um talento. As pessoas não adianta. Por que não tem 20 Márcias em São João Batista? Porque a incomodar. Márcia... Porque igual a Márcia só tem a Márcia. As outras pessoas procuram fazer igual a Márcia, mas igual a Márcia só tem ela. Assim como o Daniel só tem o Daniel. Não adianta. Eu tenho esse meu jeito, com os meus erros e com os meus acertos. Esse é o meu jeito. Eu queria ser melhor? Claro que eu quero, todos os dias. Eu quero ver onde é que eu erro para melhorar. Eu quero evitar ir para o caminho do erro, porque dá mais trabalho. Vai lá, erra, volta, vem, acerta. Para quê? Então já acerta de vez. Só que não é assim. Então, e a gente é ser humano também, né? A gente é falho também. Por isso que eu tenho uma coisa, Márcia, que isso também, eu agradeço a Deus por isso, tá? Eu sou uma pessoa que eu não levo nada pro coração. No primeiro momento a gente fica com raivinha, né? Sobe o sangue, passou 5, 10 minutos, aquela raiva já se transforma em outro sentimento. Às vezes se transforma em pena, coitado. Tá fazendo isso por causa disso, disso, disso. Ou ignoro. Deixa eu fazer. Não me atinge. Então, isso também faz bem pra gente. Então, o perdão também é bom. Porque o perdão, ele não é bom para quem tu perdoa. Ele é bom para ti. Eu perdoo porque eu não penso mais em ti. Mas tem gente que não, né? Tem gente que pensa na Márcia 24 horas por dia. Porque eu queria ser igual a Márcia, porque a Márcia é isso, porque a Márcia é aquilo, porque a Márcia é aquilo, porque a Márcia consegue. E acaba vivendo a tua vida. Exatamente. E não vive a vida dela. E quando vê, passou a vida e ela tentou ser uma pessoa que ela não era. Né? Então,
Eu que trabalho com mulheres, né, o tempo todo, mais 90% do meu público, eu falo sempre isso, né? Eu fiz um curso um dia que a pessoa disse assim no curso, o da rede social. A rede social, o Instagram é tudo que eu quero ser e tudo que eu quero ter. E muita gente ficam doentes, querendo, né? Ah, segue lá, eu queria ser assim também, mas não faz nada para ser e nem nada para ter, né? Exatamente isso. Ontem ainda recebi um telefonema de alguém que... eu vou ter que sair do Instagram, porque ela se reconheceu que ela tá vivendo a vida de outras pessoas que estavam ali. Isso é tão ruim, né? É tão ruim, né? Porque lá no Instagram tem os filtros, né? E não é apenas o filtro Quem não do gosta aplicativo. Não é o filtro do aplicativo. Isso. É o filtro que a gente não vê. Que não é aquilo que a pessoa sente. A pessoa posta uma foto sorrindo, mas na verdade ela tá triste. Ela mostra que ela tá viajando, mas na verdade aquela viagem aconteceu faz 3 anos, não foi naquele dia. É uma ilusão, né? E nós achamos que nós temos que fazer... Porque daí tu pega o Instagram, tu olha 50 perfis, um tá viajando, o outro, outro tem sucesso na empresa, o outro tem um namorado bonita, a outra tem uma mulher bonita. Então tu quer ter tudo de melhor de cada um deles, né? Tá, mas tu quer ter só o melhor de todo mundo, né? E aí a gente acaba ficando frustrado, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho isso, não. Eu sou muito bem resolvido quanto a isso, sabe? Assim, eu não tenho inveja, sabe? Assim, uma coisa que eu não tenho é desejar o que o outro tem, ser o que o outro é. É porque tu faz o teu, né? Estás construindo o teu legado, né? Eu admiro, sabe? Eu troco a palavra inveja por admiração. Eu admiro as pessoas de sucesso, eu admiro quem tem um talento, eu admiro quem... Sabe assim? É diferente da inveja, né? Também, A inveja faz um a inveja mal, né? Eu acho que a ruim, inveja né? ela é negativa, né? Muito negativa. A inveja ela faz mal pra ti, né? Até sempre falo, tem às vezes as pessoas uma inveja branca. Não existe, não, inveja, é inveja, né? É inveja e faz mal, sim, né? Você falou de um assunto também do perdão, né? O quanto o perdão enobrece, quanto ele nos ajuda. Você falou, né, da gente, né? Não pro outro, né? E nessa trajetória toda, quantos perdões, né, esse Daniel teve que... Muitos. Eu peço perdão para todos que eu machuquei, né? E, como eu falei, a gente erra também, tem momento que a gente explode também, né? E eu procuro sempre pedir perdão para que a pessoa não precise ficar preocupada comigo, que não me queira mal, que seja feliz, né? E perdoo todos, né? Todos, eu perdoo todos. Oração diária, então. Não tem. Eu não fico... Márcia, assim, eu sou uma pessoa que eu deito na cama, eu vou dormir, eu não tenho nenhum conflito na minha cabeça. Zero conflito. Que sabe legal. assim, eu não vou dormir com ninguém na minha cabeça, sabe assim? De raiva, nada, de inveja, nenhum sentimento desse. Isso é maturidade também, né? Isso a gente vai aprendendo aos poucos, A gente vai aprendendo, né? Com certeza. Vai resolvido, né? Vai. Eu falo que a gente tá resolvido, né? Quando a gente se resolve na vida... Quando a gente chega nos 40, eu acho que a gente recicla muitas coisas. Parece que já foi meia vida, já dá para selecionar certas amizades, dá para selecionar muitas coisas e resolvido. Daniel conhece toda São João Batista? Conheço tudo. Todos os bairros de São João Batista? Todos os bairros. Quanto sapato gastou? Nossa Senhora. Passou bairro por bairro a pé? Bairro por bairro Passou a pé, mesmo? Passamos. Passou bairro por bairro a pé. Foi incrível. Eu queria agora para deputado fazer isso, mas é impossível. Humanamente impossível, não tem tempo para isso, né? Mas eu conheço São João Batista, eu acho que como ninguém, né? Porque eu estou há 10 anos vivendo intensamente isso. Teve prefeitos, né, que era prefeito, mas tinha outra atividade, né? Eu só fui prefeito. Então eu vivia 24 horas na função de prefeito. Eu acordava às 6 horas da manhã, mas se eu ia para um bairro, eu ficava lá no bairro o dia todo no bairro. Ficava lá a manhã toda no bairro, almoçava lá com a família, ia no equipamento público da saúde ou da educação. Eu respirava, né? E são 10 anos, né, Márcia? É uma vida, né? Desses todos os setores, qual que mais, assim, te enche de orgulho, que mais mexe contigo também, pessoal, do coração? Qual mais, assim, mais secretaria, assim, que tu acha? É um conjunto, sabe? Assim, lembra daquela que mais te move? Então, mas lembra aquela minha frase, olhando para frente, fazendo o que é certo e melhorando a vida das pessoas? Muitas pessoas acham que isso é uma questão de marketing. Tudo bem. Mas um monte de gente copiou. Claro. Porque eu já vi nessa campanha agora. Eu até podemos usar isso como um marketing também. Mas são coisas que eu levo como meu padrão de trabalho, né? Quando eu falo olhar para frente, é justamente isso que eu acabei de falar. Claro que muitas pessoas me machucaram,
processos contra mim, perseguições, erros que, né, enfim, que isso faz mal pra gente. Só que se eu ficar remoendo isso, que vida que eu vou ter? Imagina, Márcia, eu conviver com isso tudo e ficar com isso na minha cabeça. Então deu. Passou, vamos tomar as medidas necessárias e vamos olhar para frente. Fazer o que é certo é o mais difícil que a gente tem que fazer. Mas é difícil isso. Porque o que é certo para ti e o que é certo para mim? Para essa pessoa que queria uma secretaria, que eu não dei, para ela o certo era eu dar a secretaria para ela. E para mim não era. Então fazer o certo é muito difícil. A gente erra muito tentando fazer o certo. Então, mas só que tu tem que fazer. Tá, mas isso é certo ou não é? É certo. Então faz. Mas vai gerar um impacto negativo. Para quem? Aí vem para a terceira frase, que é melhorando a vida das pessoas. Porque não tem nada que a gente faça no setor público que a gente não tem que olhar. Melhora a vida de quem? E até aconteceu isso um dia, uma secretaria. A secretária veio falar comigo. Não veio falar comigo. Ela mandou uma ordem de compra para o setor de compras da prefeitura para trocar a mobília da secretaria. E aí todas as compras da prefeitura passava pelo administrativo, depois vinha para mim para eu dar de acordo ou não, né? E aí eu sempre fazia esse peso, a minha balança, né? Melhora a vida de quem, né? Então, tem que comprar um ônibus para a escola. Melhora a vida de quem? Dos estudantes, motorista, da educação. Opa, melhora a vida de alguém, beleza. E quando chegou para mim o pedido para despachar, trocar a mobília da secretaria, mas por quê? Eu disse, não, a secretária pediu, tal. Vai lá dar uma olhadinha para ver se realmente não tem mobília, o que é? Aí ele foi lá, o secretário foi lá e veio o feedback para mim, né? Disse, olha, prefeito, porque ela trocou a cortina, tal, ela quer mudar a cor da mobília, tal. Eu disse, então tá bom. Então espera ela vir falar comigo. Aí ela veio falar comigo. Quando ela veio falar comigo, 2, 3 dias depois, eu só fiz uma pergunta para ela. Isso aqui melhora a vida de quem? Aí ela... não, é porque... Não. Melhora a vida de quem? Tua? Da tua secretária? Da tua equipe? De quem? Não. Então não. Então, a partir daquele momento, todo mundo vinha falar comigo, eu dizia assim, melhora a vida de quem? Entendeu? Para não jogar dinheiro fora. Eu aprendi uma frase, tu falando essa frase, de vez em quando algumas frases que tu fala, combinas com as dos estudos, né? Eu digo assim, o Daniel é PNL já. Nem fizesse pós de PNL, mas tu usa muito a programação neurolinguística, né? O meu mapa de mundo é diferente do mapa de mundo do outro. É a frase do certo para mim, certo. Para mim é certo, para ti é errado. Isso é na programação que se usa. Isso. Que é o meu mapa de mundo é diferente do Daniel e tá tudo certo, né? Então, isso é muito usado na programação linguística. E lá em Fortaleza, esse Marcos que eu trouxe aqui em São João, ele, assim, como eu sempre fui meio de encrenca e treta, daí ele disse assim, a partir de hoje tu vai usar uma frase. E eu e minha irmã, a gente usa muito, né? Isso afasta ou aproxima? Vou brigar com o Daniel. Boa isso também. Afasta dos meus sonhos? Bom também. Não é bom eu brigar com o Daniel. Bom também. Ou isso aproxima ele dos meus sonhos. Então, para mim brigar, só se a pessoa não tiver ligação alguma comigo, que não vai mexer nada nos meus objetivos e sonhos. Bom também. Então, a minha irmã, ela vive me cuidando de tretas. Acho que eu vivo, né, comprando briga dos outros, aí ela manda já mensagem na hora. Isso afasta ou aproxima, isso afasta. Aí eu mandei mensagem outro dia pro Marcos, já faz 5 anos que a gente tem usado e estamos ali. Isso afasta ou aproxima, é isso que você está falando. E isso vai melhorar a vida da pessoa? Porque assim, aí teve aí veio para compra de um veículo, eu achei caro na época o veículo, de 110 mil, 115 mil reais na época. Era um veículo de 7 lugares, aí para saúde. Na hora eu pensei que era para secretaria, né? Poxa, comprar um veículo de 110 mil para secretaria de saúde, não, né? Para secretária, não, né? Aí eu perguntei o que era. Não, era para hemodiálise. É que nós temos algumas pessoas que fazem hemodiálise em Brusque. Sim, na Renal Vida. Renal Vida. Aí, melhora a vida de quem? Melhora a vida dessas pessoas que já estão com dificuldade, saindo cedo, tal. Então, assim, isso me deu um parâmetro para errar menos. Mas ainda assim a gente erra, né? A gente tenta... E a expectativa, né, Márcia? É igual a história da gratidão, né? Às vezes eu faço tanto para uma pessoa que eu acho que ela tem que ser grata a mim. Mas essa pessoa acha que eu fiz pouco por ela ainda. Então eu sou ingrato. Então a expectativa da gratidão também é difícil, né? Mas qual é o limite da gratidão? Isso do outro, não. Não, de tudo que tu faz? Não. Então, um caso aconteceu contigo que foi através de mim. Me chamaram para participar da campanha daquele abuso teu lá no Major. Tá. Aí não tinha nenhum carro de som. Aí eu arrumei aquele carro, como é que tu tá usando a política agora? O trio elétrico. Isso. Lá do Elton, né? Do Elton em Brusque. Aí eu peguei
Liguei, primeira pessoa que eu liguei foi tu, Daniel, tantos reais é a tua parte. Liguei pro fulano, eu, tanto dividimos, pagamos o caminhão. Tu fosse o primeiro e tu pagasse um valor a mais do que os outros ainda. Daí, cheguei lá no evento, assim, sim, teu amigo, né, oposição, teu amigo Daniel não está presente? Isso não é legal, ele está aqui. Porque ele depende de voto de todos os familiares, as pessoas não vão entender. Forma de tu se posicionar ali, vai queimar até os familiares que não tem culpa, pode acontecer isso. Não é legal, né? Não era o momento, não sei porque ele não está aqui, acho que eu nem estava... Mas ele foi o primeiro que eu cobrei, tá? Foi o primeiro que eu cobrei. Eu gosto dessa tua metodologia, né? A Márcia sempre faz assim, ó, um pouquinho para cada um não faz mal para ninguém. E se todo mundo ajudar um pouquinho, ninguém fica pobre. Isso, fonte de água, água é vital. Não pode secar a fonte. Isso tu pode usar também. que é político, né? Usar, gente, eu não posso secar a fonte. Porque eles acham assim, político ganha milhões. Não. Então tem que pedir 5 mil para um. Não, eu disse não. É dividido por igualdade. Um dia a Betânia precisava de alguma coisa lá, era 600 reais que precisava. Liguei para 20, acho que até tu também entrou no rolo. 30 reais cada um, os 20. Isso aí um dos empresários que estava ali, eu pago 600. Não. Eu vou te chamar semana que vem, porque tu quer pagar agora? Isso. Semana que vem eu tô te pedindo de novo. Então não vamos secar a fonte. Né? É isso aí. Pouquinho para cada um. Isso é legal também. E aí eu disse, ele foi o primeiro, tá? E aí a pessoa pegou, ficou meio assim, daí eu disse assim, ó, primeira coisa, eu só pedi para ele, nem me questionou e perguntou nada. Ele já fez na hora e já pagou. Mas tu sabes que, Márcia, eu conheci, por eu ter sido secretário de Assistência Social do Estado, adjunto, né? Eu conheci algumas situações que nós aqui não vimos. Nós não existem, mas nós não vimos, né? Até porque não pode divulgar, é sigiloso, né? Mas abuso contra crianças, assim, absurdamente, sabe? Eu posso falar com propriedade, porque eu também conheço bastante, porque, exatamente. Assim, ó, regiões que os pais, eles são os donos das filhas e eles fazem o que querem, né? E não tem nem conselho tutelar porque não consegue atuar, porque as ameaças, né? E tem um projeto em Camboriú, que é o Latarte. Esse é um projeto que tem uma parceria da Igreja Luz da Vida. E eu fui conhecer esse projeto Latarte. E quando eu cheguei lá no projeto, não é apenas um contraturno de uma escola. Salvando vidas aquilo ali, sabe? O que tinha no Monte Alegre, em Camboriú? Um alto índice de abuso, estupro contra as crianças. E sempre no horário de meio-dia. Claro, porque meio-dia o pai está trabalhando, a mãe está fora de casa, a criança fica com o avô, fica com o tio, fica com o vizinho, fica sozinho. Por isso o alto índice nesse horário. E o que diagnosticaram? Por isso que eu falo que a política, ela é fundamental na vida das pessoas. As pessoas não sabem a importância que tem a política. Aí, o que diagnosticaram? Que, olha, nós temos que fazer algo nesse horário do meio-dia. Porque é nesse horário que as crianças estão vulneráveis. Aí criaram o projeto Latarte, que é o contraturno das crianças. Então, quem estuda de manhã não vai para casa meio-dia. Vai direto pro projeto, fica até as 5 horas, 5 e meia no projeto, só vai para casa quando o pai ou a mãe já estão em casa. E quem estuda à tarde, de manhã vai pro projeto, almoça no projeto, vai para a escola, o ônibus pega lá no projeto, entrega, enfim. Zerou o problema daquela comunidade de abuso contra a criança. Porque era naquele momento que tinha a vulnerabilidade. Então, quem que resolveu isso? Um olhar de alguém que diagnosticou isso, o poder de política, que aporta o recurso e ajuda na realização, e a sociedade. Porque daí voluntários começaram a participar, a igreja começou a participar, e todos, em conjunto, mudaram a vida. Então eu penso assim, poxa, se ninguém tivesse visto isso, quantos abusos, quantas crianças grávidas, quantos problemas sociais lá naquelas crianças. Então é isso que eu falo, entendeu, Márcia? Então a gente tem tanta coisa, mas tem tanta coisa pra gente cuidar, que às vezes a gente pensa, não fizeram uma lombada na frente da minha casa, o prefeito é ruim. Cara, a lombada é importante. Mas tem tanta coisa mais importante do que aquela lombada. Mas em vez de reclamar também, muitas coisas nós podemos fazer. Tinha uma boca de lobo quebrada na frente do meu negócio. Eu lembro disso. Eu simplesmente liguei e assim, eu fui ali e arrumaram, mas assim, eu não precisava ir lá fazer foto, criticar, eu nem fiz isso, que eu não fiz isso, né? Liguei lá e foi arrumado, porque às vezes eles nem passaram, nem viram, né? E a gente pode colaborar com coisas até que é simples, em vez de tudo só a sociedade criticar e cobrar, né? É o ajudar, né? É o ajudar. Você falou sobre isso do abuso, nós já estamos finalizando, mas você trouxe um projeto para São João, que veio uma equipe de Timbó na época. E aí eu tinha uma amiga minha que a menina dela tinha umas atitudes que eu cheguei e falei para ela, essa menina passou por abuso, que ela veio de outro estado, e aí quem cuidou foi outra pessoa. Essa menina, ela tem problemas com abuso sexual. Só não olharam pela menina. Aí ela pegou e ficou meio assim, estava lá na família e tal, as atitudes dela. Até que um dia eu fui na casa dela, ela estava
uma pessoa aliciou ela pelo Facebook e ela já estava indo embora, 12 aninhos, estava querendo fugir com o cara. Eu cheguei bem na hora que estava uma guerra por isso. Se eu falei para ti, ela precisa ser tratada e tal. Na semana seguinte veio esse projeto, que veio um pessoal de Timbó, lembra disso? Que colocaram uma venda nas escolas. Isso, aquele projeto foi bem legal. Lindo, lindo, lindo. E aí, até hoje eu recomendo para todos os municípios fazerem. E ali a menina contou. Ali naquele projeto. Nossa. Aí a professora chamou na escola, deu o maior B.O. Só que como eles não têm muitos profissionais, eles também não sabem lidar com isso. Né? E nem as mães, porque não tem né? E aí ela já, em vez, quando a escola chamou, ela ligou já direto para a família lá em outro estado, já deu uma hora e me chamou. Aí eu disse, não adianta falar, porque já faz anos e isso, agora tem que recuperar essa menina. Então eles foram embora já da cidade, não estão mais, mas foi naquele projeto que não, esse projeto, Vento nas Escolas, é um projeto liderado por um pastor, por um cara que tem uma história de vida de dificuldade, de droga, a esposa dele de abuso, e eles, através da música, de uma palestra, eles fazem um verdadeiro... Eles extraem, né, a essência da criança. Ali, perguntas como... Quantos de vocês há mais de um ano não recebem um abraço do pai e da mãe? Carinho, falta de carinho. O abuso, né? Quantos de vocês já teve vontade de se matar? E aí tu vê aquelas crianças levantar o dedo, e aí o professor olhar aquilo e dizer, Não, tinha uma professora que eu falei para ela da quantidade que tinha de casa em São João. Quantidade enorme, né? Eu sei porque eu já fui ameaçada na rádio falando sobre isso. Teve gente que chegou a mandar mensagem para a rádio que aquele momento não era... Claro, eu estou falando de uma coisa que acontece, claro, né? E aí, quando ela viu que ela participou, porque os professores não ficaram com a verdade, ela me ligou horrorizada. Márcia, mais de 100 crianças. 50 continuavam ainda. Ela ficou horrorizada e não se conformava com o que tinha. Infelizmente, choro, é a nossa realidade. Eu fui só para a abertura, eu ia só para a abertura do evento, eu fui em todas as palestras, porque aquilo ali me chamou a atenção. Mas daí vem um outro problema que a cidade não consegue resolver. Ou, né, precisa ter estrutura para isso. Ali nós diagnosticamos muita realidade de abuso, de violência, de crianças que realmente precisam de uma ajuda psicológica, tal, enfim. E equipe técnica para isso tudo, para dar o suporte depois. E a família, onde é que está a família? Onde é que está o pai e a mãe? Mas é o pai que traz a droga para dentro de casa. O pai consome droga na frente da criança. Então, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que ser prefeito, estar na política, Márcia, é muito mais do que um buraco boca de lobo, é muito mais do que uma lombada, é muito mais do que um asfalto passando na frente da sua casa. Todo mundo quer para si, né? Tem coisas que são invisíveis, mas que fazem toda a diferença na sociedade. Porque essa criança que é abusada hoje, com certeza ela não vai render bons frutos lá no futuro, se ninguém cuidá-la, se cuidar dela. E tu sabe que mesmo ela tratando, ela ainda carrega muitos Claro. pesos. Tem um filme agora... Tá? Que retratou muito isso, de abuso na escola. Eu sempre indico para as mulheres, porque traz, e isso implica lá na frente, como você falou, Claro, na sociedade, no todo, dúvida. no emprego, no tudo. Não tendo, olha só o que o menino, aconteceu comigo, aí teve um momento que o palestrante dizia assim, ó, agora você vendou todas as crianças, criou um clima de emoção para extrair das crianças a verdade, né? E aí, você tem ódio do seu pai? Levanta a mão. Você tem ódio do seu professor? Você já teve vontade de matar o professor? Você já teve vontade de botar fogo na escola? Você já foi abusado? O abusador continua na casa com você? Um monte de perguntas, né? E aí, no final, ele desvendou todo mundo e disse assim, ó, agora você vai fazer o seguinte. Você vai correndo abraçar quem você mais odeia que está aqui. Quem você menos gosta que está aqui. E você vai abraçar essa pessoa... E você vai pedir perdão para ela e vai dar um abraço nela. Foi uma correria danada. Os alunos com os professores, com os colegas, com os amiguinhos, não sei o quê. E não veio um jovem até mim e me abraçou, chorando, e pediu perdão para mim. Aí eu disse, querido, o que aconteceu? O que tu fizesse para mim? O que eu fiz para ti? Eu te odeio. A criança para mim. Tu me odeia por quê? Porque tu é contra do meu partido. Porque eu não queria que tu fosse o prefeito, porque a minha mãe é do outro partido. E lá em casa a gente não gosta de ti e tal. Querido, mas tu não te preocupa com isso. A eleição já passou. A política passa tal. Não, mas eu te odeio. Ele bem corajoso. Para liberar tudo, né? Abracei ele. Vamos fazer o seguinte, então. Eu te perdoo. E eu peço perdão para ti e para tua mãe se eu machuquei vocês em algum momento. E vamos ser amigos? Quer ser meu amigo? Aí ele, quero.
Márcia, não vi mais ele. Mas eu convidei ele, foi lá no meu gabinete, tomou café comigo. Depois ele começou a trabalhar lá no Nona Lourdes. Quando eu cheguei lá, ele estava trabalhando. Tu estás trabalhando aqui? Ele disse, estou trabalhando aqui. Ele estava indo para aula e trabalhava ao meio-dia lá depois. Então, assim, ó, eu tive alguns contatos com ele depois. Então, assim, ó, olha uma criança de 14, 13 anos com ódio de mim por causa de política. Tipo, é que plantaram isso na cabeça dele. Crença, criou uma crença. Né? E ali ele foi liberto ali. Só que isso não é nada. Essa dificuldade dele não é nada perto daquelas crianças que eram abusadas, dos pais que continuavam abusando, das mães que quem de vocês vê o pai bater na mãe de vocês em casa? Então, assim, uma situação assim. Então, isso tudo nós temos na nossa sociedade, está escondida. E cabe a nós, eu, a Márcia, vocês estão nos assistindo, a tentar diagnosticar isso, entender isso e ajudar. E aí cobrar do setor público. Eu cobrava, tu sabe disso. Claro, cobrar do setor público, cobrar das instituições, porque as instituições também fazem parte. As igrejas, por exemplo. As igrejas são importantíssimas na vida da sociedade. Concordo plenamente. Né? Católica, evangélica, a protestante, todas. Todas elas. Todas são importantes também. Então a gente tem que unir essas forças todas. Agora, claro, mas o Daniel, eu não gosto dele porque ele foi prefeito e eu era do partido contrário dele. Esqueçam isso. Tudo é momento. Lá atrás a gente era adversário, amanhã a gente pode estar juntos no mesmo palanque. É exatamente assim. Não é? Então, assim, ó, vamos passar uma borracha em tudo que passou, vamos olhar para frente e fazer o que é certo para melhorar a vida das pessoas. Ótimo. Né? O filme que eu quero indicar é Uma Garota de Sorte, já que ele falou, e isso impacta muito na vida, na sociedade lá na frente. Então, é excelente. Deixa um grande aprendizado. E para nós finalizar e dar um tchauzão, eu quero saber para o Daniel agora, o que é a hora H para você? Nossa, a hora H... Aqui o programa, né? A hora H, o programa, ele é tudo aquilo que todas as pessoas precisavam ter oportunidade, Márcia, de se expressar, de falar, de abrir o coração. Eu não tive nenhum momento aqui, nenhum receio em te responder, respondia sempre com verdade, com tranquilidade. E a hora H é começar ansioso e terminar feliz. É começar preocupado e terminar tranquilo. Porque vindo da Márcia, a gente sempre tem um medinho, né, Márcia? Mas, Márcia, tu sabes que eu te adoro, eu te admiro, né? Essa admiração que eu tenho por ti é realmente verdadeira já há muito tempo. Tu és uma empreendedora, nós vivemos uma região empreendedora, e tu és uma dessas pessoas que leva o nome de São João Batista para todo o Brasil. E o teu empreendedorismo inspira muitas pessoas, assim como a tua profissão também, né? Tu ser sexóloga, né? Tu também inspira as pessoas a serem melhores. A transarem mais também. A transarem mais, e que é bom também, né? Que faz parte também de uma vida saudável, de uma vida boa, de uma vida tranquila, em paz, né? Então eu quero te agradecer muito, tá, Márcia? Muito obrigado, gratidão. E eu tenho alguns conselhos teus e alguns ensinamentos, alguns salmos, né? Que eu guardo comigo na minha memória e sempre, constantemente tenho lido, porque eu aprendi contigo. E é isso que a gente tem que dividir. Conhecimento e experiência. E tu tens muito em todas as áreas. Obrigada. E foi por isso que eu convidei ele, ter sempre um aprendizado. É uma inspiração também. A gente se identifica por ter essa vontade, esse pensar no outro, que a gente não liga para julgamentos mesmo. E obrigada a todos. Eu desejo aí um excelente restinho de noite. Para quem vai ouvir, né? Spotify, Deezer, YouTube, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um super beijo. Obrigado, pessoal.